Cléia, eu ia falar, nem fui na cabeleireira, né? Nem foi na cabeleireira. Não, mas fica tranquila, a ideia é a gente conversar mesmo, é super informal. Na verdade, eu queria ouvir um pouco das suas memórias, das suas lembranças, daquilo que você queira contar e compartilhar pra gente, né? Sabendo que é um material que vai ser assistido por mais pessoas. E acredito que, sobretudo, por pessoas de uma outra geração, dessa geração, que não tem muitas informações, né, sobre o Oscar Leandro e toda aquela geração de pessoas que começaram o teatro aqui em Maringá, né? Então, eu queria que você começasse do começo mesmo, das suas primeiras memórias, né, suas primeiras lembranças deste ser, né, que foi Oscar Leandro, assim, me falasse um pouquinho sobre ele. Como que ele era, como que você começa a se lembrar dele? Bom, quando eu nasci, que eu nasci em 1943, nem sei que idade meu pai tinha nessa época, mas desde que eu me lembro, assim, que eu me conheço por gente, eu já via meu pai como um escritor, né? Ele sempre interessado em leituras. Meu pai era uma pessoa que não tinha curso universitário nenhum, mas era uma pessoa que lia muito, né? E falava muito bem e sempre interessado. Ele tinha uma profissão, que ele era escrivão também, mas a paixão dele sempre foi a leitura e a escrita, né? Que ele escrevia peças. Então eu lembro que a gente às vezes acordava de madrugada e meu pai estava lá escrevendo, né? Que era a inspiração vinha nesse momento, né, que estava a casa em silêncio. E assim que eu lembro do meu pai, desde que eu me conheço por gente, ele sendo uma pessoa que estava escrevendo, estava lendo, estava montando, porque além dele ser o escritor, ele era o produtor das peças dele também, né? Então ele que ensaiava, ele que chamava as pessoas para fazer o trabalho, né, no teatro. E isso tudo sempre foi um amadorismo da parte dele, porque nunca entrou dinheiro nesse processo, né? Tudo que ele fazia, por exemplo, a peça que ele apresentava, a renda sempre era revertida em benefício a alguma entidade, alguma igreja, algum trabalho social, né? Nunca era para interesse financeiro dele, não. Ele fazia isso por amor mesmo. Então, é uma coisa que eu guardo do meu pai é essa recordação, né? Que a gente sempre admirou, né, nele. Sempre uma pessoa voltada para o bem-estar das pessoas que rodeavam ele, né? E como pai, sempre foi um pai muito querido também. Eu nunca vamos dizer assim, o meu pai nunca me bateu, nunca me repreendeu, também nunca vi ele repreender os filhos assim, com agressividade, né? Ele era uma pessoa muito, muito calma, muito... Eu admiro muito, que eu sempre admirei. E a vida depois, então, isso era em Irati, que a gente morava, né? Depois a gente teve um período que a gente mudou para Curitiba, moramos 3 anos em Curitiba. Nesse período ele não mexeu mais com teatro, nesse período. E depois quando a gente mudou para Maringá, que ele voltou de novo a se preocupar, a ter interesse, até produziu aquela peça Maringá há 20 anos, né? Que daí ele chamava as pessoas para ser os artistas. Ele que ensaiava, ele que se dedicava, e até que então o nome dele apareceu lá no teatro, quando foi feito o Teatro Calil Haddad, que ele foi homenageado, mas aí nesse período ele já tinha falecido, né? Com a sala Oscar Leandro. Você se lembra quando vocês vieram para Maringá, quando vocês se mudaram para cá? O ano, você fala? 1960. 1960. E você, quais informações você tem sobre esse início? Sobre quando, como, com quem ele resolveu que ele queria fazer teatro aqui em Maringá? Agora você me pergunta sobre as pessoas, com quem eu não sei te dizer não sei exatamente
como que ele começou de novo a ter interesse, né? Isso eu não me recordo. Mas sei que, como a cidade aqui também em 1960 era uma cidade bem menor do que hoje, né? Então as coisas as pessoas tinham mais amizade, mais conhecimento, né? Talvez no próprio cartório, que ele veio cuidar do cartório do meu tio aqui, né? Então no próprio cartório ali, às vezes ele ficou falando com os funcionários dele, né? Talvez. Seu ali... tio é o Esmeraldo? Esmeraldo, Esmeraldo. Como chamava o cartório? O cartório, eu não sei como é que chamava, não. Acho que era cartório Esmeraldo Leandro. Ah, tá. Eu não recordo do nome. É o mesmo frate hoje? Não, é outro. É outro cartório, é outro. Não é o mesmo, não. Uhum. E é que o meu tio queria viajar e chamou meu pai, por isso que a gente mudou para Maringá, para meu pai cuidar do cartório para ele, né? Uhum. O seu tio é considerado o primeiro cartorário, acho que né? sim, Aqui acho de que Maringá. sim. A gente tem uma história, né, aqui em Maringá. E eu acredito que ali, o relacionamento que ele tinha com os funcionários do cartório, que deve ter sido o início ali de ele ficar chamando as pessoas, né? Para ser os artistas dele, né? Estarem em cena. Seu pai, ele era uma pessoa religiosa? Era. Eu acho que a minha irmã chegando. Olha. Zuleika? Opa! Pode parar? Podemos. Olha aqui o aparato, Zuleika. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Vou cortar, como tá? Tá. Pode pegar de novo? Tá gravando? Tá valendo. Ok, tá. Deixa eu ver onde que a gente parou. Tava falando que você queria saber como é que ele conseguiu começar aqui em Maringá, né? Isso. Para formar o grupo, né? Que ele tinha um grupo, que eu nem lembro como é que chama o grupo. Era ANTA, Agremiação Maringaense de Teatro Amador. É? É. Então. Você, nessa época, bom, com 17 anos, já conseguia ir assistir as peças. Sim, isso essas sim. coisas. Você assistia as Sim, peças. sim. Qual que era a sua lembrança disso? Dos lugares, do público, se era casa cheia, as pessoas gostavam, era sucesso? Qual que é a sua lembrança? Olha, os ambientes eram sempre pequenos, né? Não eram num teatro grande, então era sempre cheio mesmo, né? Mas como o ambiente, por ser pequeno. E também fazia várias sessões, né? Não era um dia só, né? Então a gente ia num determinado dia, no outro a gente não ia, né? Uhum. Mas a gente ficava sempre muito emocionado, né? Claro. E sempre a gente ficava muito admirada, além de emocionada, de saber que o nosso pai tinha aquela capacidade, né? Além de escrever, né? De ser o escritor, ele era o produtor, né? Era o que ensaiava, aquele tempo todo que ele se dedicava para isso, né? E dirigia também. Dirigia, fazia tudo, né? Fazia praticamente. Tudo. Uhum. Era o escritor, o produtor, o diretor, o que ensaiava, né? Uhum. Você acha que para ele tudo isso acontecia mais pela paixão pelo teatro ou pelo envolvimento e engajamento que ele tinha com as causas? Porque sempre tinha muito essa coisa da verba, da renda ir para uma causa. Sim. Qual que você acha que pesava mais ali? Acho que a paixão pelo teatro, né? Eu acho que era o que movia mais, né? Uhum. E o teatro que ele fazia tinha um cunho mais religioso ou era mais engraçado, era mais comédia de costumes? Não, onde você lembra? eu acho que não tinha cunho religioso, mas tinha cunho moral, né? Uhum. Mas não religioso, de religião não. Uhum. Mas o cunho moral, de sempre dar uma lição, vamos dizer assim, ensinar alguma coisa, né? Esse que era o espírito dele, né? Sim. De estar ensinando alguma coisa, né? Uhum. E você, desses ensinamentos que ele procurava passar, o que você lembra? Isso era uma coisa direcionada mais para jovens ou para família? Para famílias, né? Mais o envolvimento familiar mesmo, né? Uhum. Tanto que ele era a família que teve 10 filhos, né? Então, era o interesse, assim, era mais uma coisa dirigida para as famílias mesmo, né? Uhum.
Na verdade, eu não estou lembrada assim, se ele teve alguma peça mais dirigida para a juventude, assim, eu não estou bem lembrada disso, não. Eu acho que era um público mais adulto mesmo. Mais né? adulto, é. Uhum. E como que você lembra sobre essa relação do Oscar Leandro, do grupo de teatro dele com a cidade, com a imprensa, com críticos, jornalistas? Ele era um cara que estava sempre no jornal, né? A gente vê que teve muita divulgação, as pessoas davam... Era muito respeitado, né? Sim. Ele, não sei, meu pai sempre foi uma pessoa do bem, assim, sempre... Eu sempre falo que meu pai sempre foi político, mas no bom sentido da política. Uhum. A política é como bem-estar, mas nunca foi candidato a nada, né? Então, mas ele sempre tinha o lado de preferência dele, claro, né? Mas nunca aceitou nada de político, nunca tinha boa relação com os políticos, mas sempre um envolvimento para o bem-estar, né? Nunca para o benefício próprio, nunca. Isso sempre foi bem claro. Você tem lembrança da relação dele com Kalil Haddad? Se eles eram amigos ou se tinha alguma rixa de grupos contemporâneos? Não sei se eram amigos, assim, muito amigos, mas nunca soube de rixa também, não. Não combinaria, né, com esse perfil. Não. Nem do que eles dizem do Kalil, nem do que dizem do Oscar, né? Sim. Uhum. E como que era a relação da família com o teatro? Sua mãe, que eles ficaram casados a vida toda, né? Sim. E os filhos, esses 10 filhos, como que era essa relação de vocês com o teatro? A gente achou sempre, achei sempre tudo muito natural. Nunca imaginei meu pai fazendo outra coisa do que ele fazia, né? A gente sempre achou natural, sempre, minha mãe, nunca vi minha mãe reclamando sobre, por que faz isso? Nunca vi. E também meus irmãos todos também apoiavam sempre, né? Tanto que um dos meus irmãos foi até... trabalhou com ele, né, no teatro. Então... O Luiz. Acho que a Alda também fez alguma peça com ele. Não estou bem lembrada. Uhum. Mas eu sempre fui tímida, nunca quis trabalhar, não. Uhum. Sim. E o Oscar Leandro tinha outros irmãos aqui? Ou... Era família grande também, mas aqui em Maringá mesmo era o Esmeralda, né? Só o Esmeralda. E não, que era de outra área e tal. Não teve outras pessoas da família com envolvimento também em teatro. Não sei de onde que veio essa veia dele. Pois é, né? Porque a gente está falando aqui de anos 60, né? Aqui em Maringá, né? Porque Maringá. Ele começou muito antes, né? Quando eu nasci, ele já mexia com teatro, né? Sim. Você falou, né? O ano que vocês chegaram aqui? 60. Em 60. Ah, sim. Em 1960 chegaram aqui, ele já fazia teatro. Já fazia. Irati já fazia. Aí chegou aqui, demorou um pouquinho, não muito, ele já... acho que sim. Eu não lembro. Começar a fazer teatro aqui também, né? Você acha que ele foi feliz fazendo teatro? Eu acho. Eu nunca vi meu pai triste, sabia? Sim. Talvez eu não estava muito ligada, né, nessas coisas, mas eu não lembro do meu pai triste. A não ser quando meu irmão morreu, né? Tinha um detalhe agora que eu lembrei. Antes do falecimento do meu irmão, a gente ia ao cinema no domingo, na terça, na quinta e no sábado. A gente só não ia ao cinema na segunda porque repetia o filme de domingo. Na quarta porque repetia o filme de terça e na sexta porque repetia o filme de quinta. Mas a gente era frequentadora assídua do cinema para assistir filmes. Meu pai era muito ligado nisso, né? Uhum. Não tinha televisão na época também, né? Então a gente ia para o cinema. Qual cinema que vocês Era Cine Maringá, que hoje não existe mais também, né? Não. Já faz muitos anos, né? Porque na época acho que ainda devia ter o Horizonte, o Pedute, outros cinemas, né? Mas o que tinha mesmo na época que a gente mudou era o Cine Maringá. Uhum. Que era ali na Getúlio Vargas. E a família toda? E a família toda. A não ser quando o filme era proibido para maiores de 18 anos, aí os menores não iam, né? Sim.
Mas o seu pai, então, ele sempre teve essa coisa de trazer o repertório cultural de vocês, sim, né? Sim. Porque também quando a gente cresce vendo alguém ler, a gente se interessa sim, por leitura, né? Sim. Normalmente. E ele escrevia poesias, né? Escrevia. Também. E a minha irmã Alda escreve poesia também. Que legal, não sabia. Então, eu até vi uma matéria no jornal que falava sobre a Helena Kolodji, elogiando a homenagem que foi feita, né? Então, era uma relação da Alda lá em Curitiba. Sim. Uhum. Você tem informação, lembra, assim, o porquê de... Como que foi o final, assim, da trajetória? Quando seu pai faleceu, ele já não fazia mais teatro, né? Já tinha parado. Já. Então, quando eu estava até contando para você sobre o falecimento do meu irmão, né? Uhum. Com o falecimento do meu irmão, ele meio que desgostou de... A gente também parou de ir ao cinema e ele também parece que desencantou. Porque eu falei que nunca vi meu pai triste, mas nessa época ele ficou bem triste, sim. Isso foi em que ano? Seu irmão faleceu em que ano? Agora eu não estou bem certa. Década? Porque Maringá foi acidentado no dia do aniversário de Maringá, 10 de maio. Mas eu não estou lembrada o ano, não. Uhum. Ele tinha 15 anos. Foi aqui mesmo, Maringá? Foi. Tá. Aí seu pai começou a ficar meio... ele ficou. Aí ele também já não estava tão novo, né? Esse seu irmão era o caçula? Era o caçula. Caçulinha. Compreensível, né? Sim. E aí ele acabou parando de fazer teatro e faleceu em que ano? Ele faleceu em 90, se não me engano agora também. Uhum. 1990. Sim, então seu irmão deve ter falecido já na década de 80. Sim, por aí. Uhum. Como foi para a família receber essa homenagem do Auditório Oscar Leandro? Como que vocês veem hoje a relação de Maringá com esse personagem, Oscar Leandro, né? Essa pessoa que foi tão importante. A gente ficou muito feliz, né? Que ele foi lembrado, né? Ele foi lembrado, porque sempre ele trabalhou sem interesse financeiro, sem interesse para ser valorizado, né? Mas quando ele foi valorizado, a gente ficou muito feliz, ficou muito contente. Aí a família toda, não sei se deve ter fotos nossas lá também, né? Uhum. Do evento. Foi uma coisa bem gratificante para nós. De toda essa história, o que você acha que é mais importante a gente contar, a gente deixar registrado para que as pessoas de agora, essa geração de agora, saibam sobre Oscar Leandro? Assim, o que você... Se tiver mais alguma coisa que eu não perguntei, que você queira registrar, queira falar, que você acha que é importante a gente deixar claro sobre toda essa história e sobre Oscar Leandro. Eu acho assim importante que meu pai sempre foi atrás do sonho dele, né? Que apesar dele não ser um artista profissional, um escritor profissional também, ele tinha o trabalho dele, né? A profissão dele era outra. Mas ele sempre foi em busca do sonho, que o sonho dele era escrever, era fazer teatro, e ele foi em busca, né? Nada segurou ele, não. Nem as dificuldades financeiras, nem as dificuldades de arrumar pessoas para fazer a produção das peças, né? Ele sempre foi com aquele jeitinho dele, manso, sempre foi atrás do sonho, que eu acho que é isso que deve... Assim, a gente deve valorizar e falar para as pessoas que vão atrás dos seus sonhos, né? Eu tenho um sobrinho também, que é neto do meu pai, que também ele trabalha com cinema, né? Também, que é filho do outro meu irmão. Mas ele também foi em busca do sonho, só que ele foi, esse meu sobrinho, mas só que o sonho dele foi um sonho já profissional, né? E do meu pai foi um sonho, como que eu vou chamar? De amor mesmo, né? Não era uma coisa profissional, né?
Não sei se ele não teve oportunidade de ser um profissional da arte, né? Ou se ele quis assim mesmo, né? Ou a época também não proporcionou, né? Pode ser também, né? Sim, sim. Era outro contexto. Né? Era outro. Você tem lembrança sobre essas dificuldades? Ele chegava a comentar isso ou ele só ia derrubando? Eu não lembro dele ter comentado nunca das dificuldades, não. Mas talvez eu não sei porque eu não estava ligada nisso, né? Ou se ele não comentava mesmo, né? Você lembra das peças? Nomes das peças ou não chega a lembrar? Assim, falar no momento, assim, pra você, eu só lembrei agora que eu falei pra você do Maringá de 20 anos, né? Mas tem lá Chove no Molhado e... Chove no Molhado é uma expressão, é um ditado, né? Tá chovendo no molhado. Sim, sendo repetitivo, É. assim, né? E agora no momento não vou conseguir lembrar dos nomes, não. Tranquilo. Do Maringá de 20 anos, você lembra alguma coisa da peça, assim? Não estou bem lembrada também do como que foi ele... algo para aniversário. Foi para o aniversário de 20 anos é. e tal. Até gostaria de assistir essa peça de novo, né? É, verdade. Maringá já está com 70 e tanto, né? Sim, 75, 7, 77. É. E você lembra das causas, essas causas para onde ele revertia essa bilheteria, assim, as coisas que ele ajudou aqui em Maringá, as causas que o teatro... Ali que eu lembro mesmo, ali é da construção da catedral. Foi uma das causas uma das rendas que ele destinava para a construção. Mas, acho que não era grandes quantias, mas sempre ajudava, né? E de outras entidades, assim, eu não estou lembrada, não, mas sempre era para alguma entidade. Que essa própria entidade deve estar registrado, né? Essa ajuda dele. Sim. Acho que fizeram alguma coisa para a UMES, eu acho. Acho que sim também. Da sede da UMES. É. Eu lembro bastante também, vi bastante da construção da catedral e eu acho que a PAI. Pode ser também. Não lembro. Mas era algo nesse sentido. Seu pai era católico, né? Era. Então tava um pouco ali. Tinha relação com as entidades também, né? Com Rotary. Sim, tinha sim. Lions, eu acho. Talvez o meu cunhado vai saber te lembrar. responder isso. Mas eu acho que é isso mesmo. Tem mais alguma coisa que você queira falar pra gente? Alguma história que você lembra? A história propriamente não, mas dizer que meu pai, eu sempre tive uma admiração muito grande por ele. Não tenho nada assim que me recorde que desabone a vida dele. Então, sempre foi um homem de caráter, de valor, de atenção para a família. É uma pessoa que deixou bom exemplo para nós, que somos a sua família, que é bem grandinha. É bem grande, é bem espalhada. Então, aí tem até meu sobrinho, que eu falei para você, né, que trabalha com cinema. Quem que é? Ele chama de César Oscar Leandro. De César, acho que é de César Oscar Leandro, acho que acho que é em São Paulo que ele trabalha. Em São Paulo. Então tem os frutos aí, né? Tem. De certa forma, o seu trabalho está relacionado também, com o seu pai, né? Sim. Dá pra ver que tem ali, teve uma inspiração ali, né? Sim. Você relaciona? Você faz essa conexão? É um exemplo que eu tive do meu pai e da minha mãe, dedicando sempre a causas comunitárias, né? Que a minha mãe também era dedicada às causas comunitárias. Ah, é? É. Que legal, não sabia. Então lógico que a gente traz no sangue, né? No DNA. Como que era o envolvimento dela? Ela sempre, como você acabou de constatar que a gente era de família católica, né? Era sempre envolvida com a Igreja Católica. Ela trabalhou num que chamava Caritas, visitava os presos na cadeia, sabe? Fazia trabalho com os presos. Que legal. E sempre assim também, trabalhando. Tinha um apelido, né? Que tem lá nas fotos, é Tina? Não.
Meu Deus. Não tô tentando lembrar agora. O nome dela é Iracema, mas a gente chama Tita. Tita. Olha como é que eu tô. Tita. Tita. Não, porque eu lembro que tem nas fotos. Tita. Lá no acervo lá. Ah, Tita, isso. Que legal, que bacana saber. Então é isso.